A mente da gente parece uma cebola que a gente tem que descascar. E essa cebola velha arde meus olhos toda vez que eu tiro uma camada. É preciso parar às vezes para enxugar os olhos, lavar o rosto e recomeçar, enxergando melhor a próxima camada que eu estou prestes a retirar. Hold me tighter, this dynamic. Algumas semanas atrás, uma coisa vinha se repetindo num ciclo que eu já frequentava. Eu falava algo e uma outra pessoa, um homem, sempre rebatia, sempre. A gente estava falando no grupo sobre as fogueiras de São João, como é legal e como aqui onde a gente mora diminuiu. Mas no interior ainda continua, eu sou do interior. E eu falei que uma vez eu vi que era por conta da fumaça que prejudica a fiação e faz até acontecer incêndios. No interior a gente não liga muito para essas coisas, né? Mas aqui onde a gente mora, na região metropolitana, é uma questão importante. Na hora a pessoa respondeu: fumaça, minha filha. E eu, sim, fumaça. E a pessoa: fumaça não, minha filha. E fumaça faz mal à fiação, é. É a quintura. E eu disse que eu vi numa reportagem que é a fumaça que faz mal à fiação e que pode causar incêndios. E essa pessoa ficou rindo junto com outros homens, dizendo que não, debochando. Aí, nesse momento, eu já comecei a duvidar de mim e eu comecei a dizer: eu vi essa reportagem há muito tempo, talvez eu esteja errada, talvez eu tenha entendido errado, talvez as coisas tenham mudado. E um outro homem olhou pra mim e disse: é a quintura. Eu disse: é, sim, pode ser. E passou. Eu não liguei muito para esse evento em específico, porque a comunicação em grupo, às vezes, é composta de mal-entendidos, né? E aí eu só deixei passar. Mas isso voltou a se repetir, sabe? Num outro momento, alguém falou de algum bicho, e aí outra pessoa falou que era canibal. Aí eu falei: mas galinhas também comem galinhas. Eu já criei galinha e minha avó cria galinha. Então, se você der uma galinha assada pra ela, ela vai comer galinha. Além de que galinha também pode beber o próprio ovo, né? Não sei se isso é considerado canibalismo. Mas eu falei que a galinha também come galinha. E, portanto, também tem comportamento canibal, né? Não é uma coisa exclusiva daquele animal que a pessoa falou. E a outra pessoa, essa pessoa específica, colocou tanto em xeque o que eu falei, que chegou ao ponto de dizer: mas humanos também comem humanos assados. Sim. Na hora eu não consegui falar. Nesses momentos eu sempre fico paralisada, né? Eu não falo o que eu quero. Eu me paraliso, eu começo a duvidar de mim, eu começo a me colocar em xeque. Mas aí eu te pergunto: seres humanos que comem seres humanos assados não são canibais? Aqueles que foram presos, eu acredito que foi em Garanhuns, fazendo coxinha de seres humanos, não ficaram vistos como canibais? E eu fiquei tão em dúvida sobre tudo isso que quando eu fui escrever o roteiro desse vídeo, eu fui pesquisar tudo que eu tô falando aqui. Então, sim, é canibalismo, mesmo que o outro ser humano seja assado, guisado ou em formato de coxinha, é canibalismo. E sim, fumaça prejudica a fiação, não apenas a quintura. A fumaça e a fuligem grudam nos cabos, tem um processo de ionização do ar e pode causar incêndios. Tudo isso eu sabia, mas por que eu não falei na hora? Teve mais um evento, que foi quando uma senhora da limpeza ficou colocando a gente de um lado pro outro, porque ela queria limpar o espaço e a gente estava no espaço. E aí eu falei assim: eu me sinto uma vaca, sabe? Ela, como se ela estivesse me pastorando, assim. E aí, essa pessoa falou: vaca, minha filha? Eu falei: sim, eu gosto de vacas. Vaca não. E eu fiquei: what? Sabe? Por que não? Tipo, a maior bobagem. E a pessoa ainda tem a necessidade de dizer que não. Eu fiquei muito: oxi, o que tá acontecendo, sabe? E mesmo assim eu não falei nada. E eu não tenho falado nada. E eu fiquei me perguntando o porquê que eu não falo nada. Quando a gente olha para esses eventos soltos, não parece nada. Mas quando eu olho em retrospectiva, eles juntos, aliado a uma sensação ruim que eu comecei a sentir diante da possibilidade de estar no mesmo ambiente com essa pessoa, uma sensação ruim no estômago, sabe? Que se a gente for pensar o chakra do plexo solar,
Mesmo que você não acredite em coisas de chakra, eu acredito que você já sentiu uma dor, um desconforto quando você se sentia oprimida, subjugada, inferiorizada. E basicamente ele fala disso, sobre inferioridade, poder e sentimentos. Então, eu presto muita atenção onde eu sinto desconforto no meu corpo para tentar entender o que é que tá acontecendo na minha cabeça e ao meu redor, assim. Para mim, o modo como o meu corpo reage é um sinal claro do que tá acontecendo ou do que eu estou compreendendo ali da situação, né? Um modo que aquilo tá batendo em mim. Nesse caso aqui, que é um círculo que eu não posso evitar estar, pouco me importa, assim, a intenção da pessoa. Na verdade, em qualquer círculo, se algo me faz mal, se algo me machuca, me dá uma sensação ruim e eu fico tentando evitar estar ali, pouco me importa quais são as intenções. Não me importam as intenções. O que importa pra mim é como eu reajo, como aquilo chega em mim e como eu fico com aquilo depois do acontecido. Parafraseando Virginia Woolf, homens se sentem maiores quando fazem mulheres se sentirem pequenas. Apesar de que eu tenho que abrir um grande parêntese aqui, porque mulheres também fazem isso. Eu já tive uma chefe detestável que quase acabou com o meu juízo. Era uma mulher mais velha do que eu. Então, mulheres também podem fazer isso, mas nesse caso é um homem. Então, não me importa muito de onde isso vem. O que me importa é o fato, como eu me sinto e como eu ajo a partir disso, ou porque eu não estou agindo. Eu comecei a me perguntar por que eu me sentia tão pequena quando essa pessoa rebatia algo que eu dizia. E por que eu apenas não conseguia segurar minha posição diante dessa pessoa e do assunto que eu tinha começado a falar. Diante de uma pessoa que estava querendo ficar sempre na posição de superior, eu senti entrando mais e mais em mim que eu também queria ficar nessa posição de superior. E quando ela me rebatia, ela me tirava dessa posição. É claro que isso não é confortável, não é gostosinho, nem admitir isso pra mim, nem falar aqui. Não é. Eu passei semanas entristecida, deprimida, em perceber que, na verdade, eu não sou aquilo que eu pensava ser. Eu pensei que estava aberta para o outro, eu pensei que estava presente, eu pensei que não estava tentando ganhar numa discussão, numa conversa, no diálogo, mas eu estava. E talvez por isso o posicionamento dele me irritasse. E também talvez por isso aquilo me paralisasse, porque eu queria tanto estar nessa posição segura aqui em cima, que quando ele me tirava de lá, eu ficava sem as pernas. Eu me olhava no espelho e aquilo me paralisava. Isso aqui poderia ser sobre qualquer coisa que eu vejo no outro e me irrita. O modo como o outro leva a vida, o modo como o outro toma decisões, o modo como o outro interage, o modo como o outro gosta de poder, quais pessoas o outro escolhe para se relacionar. A lista é imensa e toda vez que eu sinto essa irritação sobre alguém, eu tenho tentado me perguntar, né? O que é que tem em mim que tá me fazendo ficar irritadiça com o outro? Quando não sou eu, é sobre minha mãe ou meu pai, mas isso aqui já é história para outro vídeo. Se eu cavar mais fundo, eu acredito que eu posso chegar num ponto de que isso, né? Essa necessidade de estar aqui, num ponto acima, vem de um medo de ser subjugada, enganada. Esse medo me faz querer sair por cima. E mesmo quando ele me rebatia de uma forma tosca, eu não conseguia segurar o meu posicionamento. Sim, a fumaça prejudica a fiação e pode causar incêndios. Pode pesquisar. Se humanos que comem humanos assados ou guisados e não apenas crus são considerados canibais. Não existe a exigência de que seja cru. Se eu gosto de vacas, ué, qual é o problema? Depois de perceber que o que eu queria mesmo era sair por cima e o que eu tinha medo mesmo é de ser subjugada, de ser tirada do meu palco, veio o processo de decantar isso em mim. Eu acredito que você já deve ter percebido nessa vida que quando a gente entende algo, não necessariamente isso está resolvido dentro da gente. Se você fizer terapia, você está mais próximo de compreender do que eu tô falando. Que a lógica, né, não acompanha o emocional, o sentimental. Ainda assim, perceber o problema é o primeiro passo para conseguir chegar nesse ponto. Não na velocidade que eu queria, não como eu desejava. E talvez eu só tenha conseguido chegar nesse ponto porque eu faço terapia. Não que eu seja melhor porque eu faço terapia, mas porque eu tenho
um acompanhamento. Eu não tô fazendo isso sozinha. Eu tenho um espaço onde eu posso falar e falar e falar das minhas questões repetidas vezes, sobre as vezes em que esses eventos se repetiram, não só esse específico, mas qualquer um, até dar um clique e chegar ao ponto de perceber que eu me importo e me perguntar por que eu me importo e querer agir diferente. Eu já quis muitas vezes pular para a parte de agir diferente, é claro. Me perguntei muitas vezes por que eu apenas não respondo, porque eu só penso na resposta depois. E isso me frustrava muito. Mas eu só consegui chegar no cerne da questão agora, que eu quero estar por cima, porque eu tenho medo de ser subjugada, de não ser respeitada. A mente da gente parece uma cebola que a gente tem que descascar. E essa cebola velha arde meus olhos toda vez que eu tiro uma camada. É preciso parar às vezes para enxugar os olhos, lavar o rosto e recomeçar enxergando melhor a próxima camada que eu estou prestes a retirar. Com uma profissional do lado, para mim é muito mais fácil. Eu acredito que eu não conseguiria sozinha, sabe? Não nessa questão em específico, até porque eu acho que eu nem levei essa questão para a terapia. Mas é porque a gente já tratou de tantas questões que eram repetitivas e que eu cheguei no ponto de perceber que tinha algo em mim, que esse fluxo, quando a gente vai trabalhar no hospital ou num serviço administrativo, a gente pergunta qual é o fluxo, que é pra gente saber assim, quando eu tiver um problema, eu vou primeiro aonde, depois aonde, depois aonde. E eu acredito que isso é o que a gente aprende também. Isso é o que eu aprendi, porque eu nem levei essa questão na terapia. Mas como eu já sei o fluxo para poder entender, eu consegui chegar nisso sozinha, mas não completamente sozinha. Eu só tenho isso agora em mim porque eu pude aprender com outra pessoa formada para isso. Eu ainda tô nesse processo em específico de entender essas minhas reações, essa paralisia que me dá, mas já passei por essas revelações na minha vida muitas vezes. E não são nada confortáveis, mas eu já sei que, no fim, eu vou conseguir parar um pouco de reagir tanto ao invisível e a agir mais próximo de quem eu sou. Eu sei também que isso não vai acabar aqui. Esse não é o meu último chá revelação. Talvez esse vídeo seja sobre mim, talvez esse vídeo seja sobre fazer terapia, e talvez ele seja sobre você. And I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind's